Craquete! Gente, ó, mais um episódio na mesa com o Filimon. E antes de nós começar, claro, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se inscreve no canal, né? Compartilha com alguém aí, ajuda, comenta. Tá gostando? Comenta, não tá gostando? Comenta também, dá essa sugestão. Gente, vem com a gente aí que vai ser top. E claro também que nós temos que falar quem é que tá pagando tudo isso aqui. Beneficiar Proteção Veicular acreditou nesse projeto, tá com a gente, tá pagando tudo, tá nos ajudando. Então assim, ó, se você não tem a proteção veicular, vai lá, Beneficiar Proteção Veicular, porque assim, ó, depois que acontece o estrago, depois que acontece o negócio, aí não adianta ficar chorando. Então é bom ter uma proteção para você, quando chegar o apuro, ter com quem te apoia. E outra coisa, entra lá, @beneficiar no Instagram ou www.beneficiar no YouTube, no site, e vai lá ver os benefícios. Às vezes as pessoas acham que é só quando bate o carro. Não, tem desconto em gasolina, tem desconto em farmácia, em mercado e muitas outras coisas. Então entra lá, Beneficiar Proteção Veicular, para você que não tem associação ainda aí de veículo. Beijo, Beneficiar, obrigado por tudo. Gente, e hoje eu tô com um cara aqui que a gente conhece desde pequenininho, desde uns 8 anos de idade. Eu me lembro que quando ele ficava de escoteiro lá na frente do prédio, só esperando a van lá, o ônibus, não sei, né? Gente, hoje pastor, né, amigo, até ainda não acostumei a chamar de pastor, mas Pastor João Marcos. Obrigado por ter vindo, tá? É uma honra a sua presença. A honra é minha, filha, estar aqui com você. É uma grande satisfação. Realmente, nós temos muita história, né? Tem. A gente se conhece há muito tempo. Antes dos 8 anos de idade, inclusive. Eu acho que é. Faz mais tempo, faz muito mais tempo. E a gente brincava lá, né? E o João era o pastor João, era o cara que era todo certinho, assim, né? Todo reloginho, coisinha, escoteiro, que geralmente quem é escoteiro é tudo alinhadinho, né, cara? Certinho, né? Escoteiro. E o cara estudioso, eu já era mais ou menos. Mas assim, cara, foi uma infância bem legal, né, cara? Nós morávamos num lugar assim bem... Pra mim, foi uma infância muito boa, né? Pra mim também. A gente tinha muitos amigos lá. Sabe aquela infância assim que a gente jogava bola na Brincava rua, bastante. pé no chão. A gente aproveitou muito a nossa infância. Meu Deus, que tempo bom, que fase boa. E eu tenho um monte de foto registrada disso, né, cara? Tu é o dono das fotos, né? Dono da foto. Cara, se tem uma coisa que eu tenho no meu computador, é foto. Foto antiga. E Foto sempre antiga. aparece uma nova, né? Sempre aparece que não é nova, que é velha. Não, sempre aparece uma nova antiga. É. Cara, e assim, ó, e eu tô bem feliz, assim, pela tua visita aqui. Primeiro porque a gente tem uma história, né, lá no passado junta, né? Eu me lembro que quando o meu pai foi convidado para ir para a igreja, que é a Verdade que Liberta, eu acho que foi o pai que convidou teu pai e a gente ia junto atrás de um porta-mala todo domingo, né? Quando a gente tinha 7, 8 anos, né? Entramos na igreja muito junto, as nossas famílias, né? Começaram lá no início, ainda era Verdade que Liberta, ali na Vila Moema, né? Não estamos mais lá hoje. Mas eu lembro que as nossas famílias começaram juntos e compartilhávamos ali da carona. Isso. Enfim. Todo domingo a gente ia junto, esperava. Todo domingo. Era legal, né, cara? E esse teu crescimento, assim, na igreja, no teu ministério, né? Hoje tu pastor, né? Esse sempre teve no teu coração, desde novo? Ou foi depois que tu entendeu um pouco mais a palavra? Ou tu já visualizava isso na tua infância, na tua adolescência, enfim? Então, eu comecei a frequentar a igreja e me expor à fé cristã lá quando eu tinha de 6 para 7 anos, né? O meu pai, ele conheceu Jesus, ele levou a minha mãe e me levou junto, né? Claro que no início eu era muito novo, então a gente não entendia muita coisa. Eu não entendia. A gente só brincava, na verdade, né? Isso, quando a gente é criança, tudo é uma brincadeira, né? Mas eu percebi que hoje, né? Eu percebo que lá naquela época, algumas sementes foram plantadas dentro de mim. É verdade. Então, desde sempre, a nossa igreja, a Verdade Igreja, ela sempre teve um trabalho muito forte com crianças. Sempre.
Então eu sou fruto da escolinha, né? Que é o que a gente chamava naquela época, hoje é o Play. Então eu sou fruto e eu vi que lá algumas sementes elas foram plantadas no meu coração. E com o passar dos anos, essa semente ela foi regada e ela cresceu. E como que cresceu? Eu sempre olhei para a igreja como uma coisa associada à minha própria vida. Uhum. Então eu nunca consegui enxergar a minha vida sem a igreja. Tanto que eu já tive a oportunidade de contar meu testemunho algumas vezes, e eu não consigo contar a minha história sem falar da história da igreja. Uhum. Então, a Verdade Igreja em Tubarão, a gente entrou praticamente quase no início dela. Eu lembro que teve um primeiro batismo, que daí meus pais não participaram, e no segundo batismo, aí meu pai e minha mãe se batizaram. Esse primeiro, meu pai se batizou. O teu pai se batizou no primeiro batismo. Love Story, né? O negócio da Love Story, lá, aquela piscina gigante, né? Era uma piscina gigante, água da cachoeira. Isso. Né? Era uma água verde. Isso. E o meu pai e minha mãe se batizaram no segundo batismo, então eram praticamente aqueles que iniciaram a Verdade Igreja aqui em Tubarão. E desde aquela época eu fui crescendo e essa semente ela foi sendo regada e eu comecei a ver que a minha vida, a igreja, a vida com Jesus, ela tinha que fazer parte de mim. Porque eu cresci naquele meio e eu não consegui desassociar a minha vida da vida cristã. Então, para mim, é uma coisa que ela está costurada, né, em quem eu sou. Na verdade, assim, o que eu vejo, né, quando eu olho para mim assim, tu cresceu naquilo ali, né, dentro da igreja, virou uma cultura para ti, né, virou uma cultura, tanto para mim também. E mesmo, né, tu falou ali, né, sobre quando a gente é criança, a gente recebe uma semente, né? É plantada uma semente. Sem a gente perceber, né? Sem a gente perceber, a gente cresce, aprende aquilo ali. E a melhor idade para aprender é quando é criança, né? Sim. Porque daí tu cria uma raiz para quando tiver adulto já entender um pouco mais, né? Então... A Bíblia fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for adulta, nunca se desviará desse caminho. Uhum. Então, se você ensinar para uma criança um caminho ruim, ela vai frutificar baseado naquele caminho ruim. Mas eu sempre fui criado dentro da fé cristã. Né? Claro que não é de berço, né? Como a minha irmã foi, né? Mas foi muito jovem, foi muito cedo. Então eu ainda estava na fase de aprendizado e aquela semente foi plantada. E eu olho assim para a igreja, para a fé cristã, para a Bíblia, para quem Deus é, e aquilo sempre me atraiu. Eu sempre olhei para aquilo de uma forma assim, a minha vida é isso, né? Então, enfim, foi isso que Deus fez no meu coração desde novo, né? Desde cedo. E o convite para ser pastor, como é que foi isso aí? Bom, como é que foi esse caminho, né? Esse processo, porque não é simples, né? Exatamente. Não é assim, quer ser pastor? Quero. Então pega aí o cajado e te joga. Para eu falar do convite, né, para ser pastor, o convite ele aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu fiz agora, no meio do ano, 1 ano de ordenação pastoral, foi em 2021. Para eu falar disso, eu tenho que voltar muito atrás. Né? Eu tenho que voltar no tempo que eu ainda não era integral. Né? Eu comecei a trabalhar na igreja em início de 2020, mas eu já sou voluntário da igreja. Hoje eu tenho ao todo 26 para 27 anos de Verdade Igreja. Né? 3 anos como integral, 1 ano e alguns meses como pastor. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, né? Eu cheguei ali na fase da adolescência, né? Já conseguia fazer alguma coisa na igreja, podia ajudar, e eu sempre quis estar envolvido com a igreja. Eu lembro que o meu primeiro ministério, o primeiro lugar que eu servi na igreja, foi no antigo retroprojetor. Sei. Que na época era um papel transparente e trocava, onde a gente escrevia a música, e antes era na caneta, literalmente na caneta, naquelas canetas permanentes. É muito dessa época aí. E depois a gente evoluiu, a tecnologia veio, aí começou a imprimir na impressora aquele papel transparente, tinha um retroprojetor projetado na parede e a gente passava as músicas do louvor. Aí depois do retroprojetor eu fui para a mesa de som,
da mesa de som, eu comecei a me envolver com faixas etárias até que eu entrei no louvor. Aí no louvor, onde eu fiquei vários anos, inclusive a gente tocou junto no louvor e tal. Então ali começou a minha formação ministerial. É ali que eu comecei a tomar gosto pelo dia a dia de igreja, pelo ministério, claro que ainda voluntário. Nesse meio tempo, ali com 14, 15 anos, eu tive as minhas primeiras experiências com trabalho, comecei a trabalhar, ainda estudando, depois fiz faculdade. E a vida, ela me ensinou de várias formas, mas tem duas formas que a vida secular lá fora me ensinou, que culminou lá na frente com uma ordenação pastoral. Então, deixando de lado essa questão ministerial, a vida em si ela me ensinou com alguns sucessos e com alguns fracassos. Então, as duas coisas me ensinaram muito e que me formaram meu caráter, formaram quem eu sou, me tornaram um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, e que daí culminou nesse convite. Claro que não é só isso, né? Existem muitas outras coisas, como, por exemplo, o chamado de Deus mesmo, né? É Deus olhar para você e dizer assim, eu quero isso para você. E Deus faz as propostas, né? Através da liderança, enfim. Então tem esses vários fatores que me levaram a estar hoje como pastor assim, da verdade. Mas assim, né? Tu era esse negócio de tu estar na igreja como voluntário e também trabalhando trabalho secular, a tua vida profissional fora da igreja, dentro da igreja, isso também é importante, né? Às vezes as pessoas acham que não... deixa que o pastor ou quem trabalha na igreja faz, mas como te ajudou, né? Na tua vida profissional, ministerial, esse processo, né? Exatamente. Como te fez crescer, né? O serviço ministerial, o serviço voluntário, ele... Quando a gente faz lá um grupo de voluntários na igreja, com as pessoas servirem na igreja, é óbvio que o dia a dia da igreja recebe muito das pessoas que servem lá, né? Então, os eventos da igreja, enfim, a gente é muito abençoado pelo nosso hall de voluntários. Mas eu sou mais tempo voluntário do que integral, então eu tenho muito a contribuir e já vesti muito essa roupagem de voluntário. A minha formação como pessoa, ela se deu muito por aquilo que eu aprendi servindo na igreja. Porque nunca foi por interesse, nunca... A gente não recebe nada por isso, mas... Não financeiramente, mas eu recebi caráter. Lá eu consegui encontrar pessoas que foram referenciais para mim, que me ensinavam coisas que muitas vezes eu ia levar muito mais tempo na vida para aprender, mas ali, cuidando de coisas, cuidando de eventos, cuidando de pessoas, servindo alguém. Se tem uma coisa hoje que melhora uma pessoa e que forma uma pessoa, é quando tu te submete a alguém, a uma liderança. Então, olha só, eu sou voluntário, e voluntário a gente já sabe, ele não tem um vínculo empregatício, não tem um vínculo financeiro. Então, eu sou voluntário, é o meu tempo livre, que eu poderia estar fazendo outras coisas, ainda debaixo da liderança de alguém. Então, hoje, se eu pudesse recomendar para alguém que está começando a sua fase ali, o adolescente que está se tornando jovem, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa de sucesso? Eu vou dizer, seja voluntário. A gente veio para servir, né? A gente veio para servir. E seja voluntário onde? Seja voluntário na igreja. Porque a igreja, eu olho para a igreja, eu sou suspeito a dizer, eu amo a igreja. E eu vejo a igreja como a solução para um mundo caído. Não a igreja em si como templo, como estrutura, mas a igreja de Jesus, que é a instituição que Jesus nos deixou. Então ali eu vejo pessoas tendo um novo rumo para a vida. Eu tava pensando nisso agora. A pessoa, ela tá perdida, ela tá com a sua família destruída. A igreja, ela recebeu a incumbência de trazer a boa notícia do evangelho. Todo mundo quer receber uma boa notícia. Ninguém quer acordar de manhã e receber uma má notícia. As pessoas que querem acordar de manhã, elas... Olha só, tu liga um jornal, nós temos muitas notícias ruins.
Tu abre o celular, tu recebe no WhatsApp, tu vê uma notícia, notícias ruins. Todo mundo diz que notícia ruim vem demais. Né? Só que a igreja, então, em contrafluxo a isso, ela veio com uma missão de trazer a boa notícia, que todo mundo precisa receber. E todo mundo lá no fundo do seu coração quer receber a boa notícia. E Fila, é por isso que eu me apaixonei pela igreja. Porque eu encontrei na igreja a boa notícia que eu recebi no meu coração. E que as pessoas precisam saber. Então eu me apaixonei por esse aspecto da igreja. A solução para um mundo que só recebe más notícias. E outra coisa assim que eu fiquei pensando quando tu falava, o quanto a igreja ela te instrui para a tua vida, né? Tanto profissional, porque às vezes tu tá meio acabado, meio enojado, talvez tanto pensamento contra o teu trabalho, mas a igreja te instrui no teu trabalho, te instrui no teu casamento. Como a igreja ela é importante, né? Entrar dentro desse teus ministérios, que são ministérios, né? O casamento é um ministério. Com certeza. O teu trabalho é um ministério. Com certeza. Porque tu tá ali para servir a Deus em onde tu tá, né? Não importa se é na igreja, mas é no casamento. Então a igreja te instrui para isso, né? E onde a tua vida ela é muito melhor porque tu tem uma base, uma instrução, né? A igreja é a única instituição que te dá uma formação completa. Eu lembro uma vez, eu trabalhava num local e a pessoa, o meu chefe, ele me deu um feedback. Quando ele me deu esse feedback, eu lembrei que foi na igreja que eu aprendi a falar em público. Porque nunca foi assim da minha criação, da minha família, serem pessoas falantes, que lideravam muitas pessoas. Não, a gente sempre foi mais pacato, mais fechado, mais reservado e tal. Então isso não era uma cultura familiar minha. Só que quando eu fui pra igreja, a gente é esticado, né? Então tu vai lá, faz um negócio legal, daí daqui a pouco tu recebe um convite. Tu não quer liderar aqui um hub? Tu não quer... Aí eu lembro da primeira vez que eu ministrei uma palavra nos jovens. E foi bem antes desse feedback que eu recebi desse meu chefe, foi muitos anos antes. E depois disso, várias oportunidades de falar em público, de liderar processos, de liderar equipes, de liderar eventos, tudo na igreja e tudo voluntário. Né? Aí eu lembro que esse chefe chegou um dia para mim e falou assim, nossa, eu vejo como o teu dia a dia na igreja reflete em características tuas, boas aqui no trabalho. E era um trabalho de vendas, de atendimento, bater meta, correr atrás de coisa, enfim. E eu recebi esse feedback. Ele falou, não era cristão, essa pessoa não é cristã, e ele admitiu que aquilo que eu vivo dentro da igreja contribui para um bom desempenho dentro do trabalho. Para te ver como a igreja, ela tem uma formação integral. Isso que eu estou falando só do trabalho. Se eu entrar no aspecto casamento, meu Deus, abre aqui um leque de muitas coisas que tu recebe lá e às vezes não é nenhum curso complementar em meio de semana. É uma pregação de domingo, um culto de domingo. Tu vai lá e recebe chaves que no mesmo dia tu pode olhar para tua esposa e aplicar na hora e aquilo causar uma transformação radical na tua vida. Casamento. Quer ver outra coisa? Criação de filhos. Como fazer gestão das tuas finanças. Como gerir o teu negócio, aí vai mais para o empreendedor. Meu Deus, é muito complexo. Não, e de empreendedor, por exemplo, eu sou um exemplo vivo de que eu sou empresário hoje, mas por conta de comecei na igreja trabalhando na parte... Fiz várias coisas, né? Fiz louvor, enfim... outras coisas. Teatro, que me ajudou também no meu dia a dia, no meu trabalho hoje. O teatro para ti foi fundamental. Que ajudou no meu dia a dia hoje, que eu trabalho nessa parte de vídeo. Mas eu comecei a gravar vídeo na igreja. Eu aprendi a gravar vídeo na igreja, onde eu comecei, fui fazendo casamento, mas eu comecei na igreja. E eu vejo quantas pessoas começaram uma vida profissional dentro da igreja, sendo voluntário, e hoje são profissionais
bem capacitados, Exatamente. bem renomados. Exatamente. Entendeu? Começando com o voluntário, né? Claro que o meu caminho, ele trilhou para uma vocação pastoral. Né? Mas o voluntariado na igreja me levou a isso. Porque não é de hoje que eu pastoreio pessoas. Quando eu tive lá anos atrás, a primeira célula, lá a gente começou a cuidar de pessoas, começou a fazer os primeiros trabalhos pastorais. E a minha vida hoje culminou nisso. Mas, por exemplo, lá nós temos pessoas que trabalham na área da comunicação, que é exatamente o exemplo que tu deu. Eu conheço algumas pessoas lá que tu não é um caso isolado. Nós temos várias outras pessoas que tiveram uma simples oportunidade de gravar um story. Eu posso citar alguns nomes, que pessoas que começaram, o que eu posso fazer? Né? As pessoas na igreja chegam assim, eu quero servir, estou apaixonado por Jesus, estou começando agora, nossa, fui impactado, aceitei Jesus, minha vida está sendo transformada, quero ajudar, quero servir. Porque esse é um sentimento de quem começa a frequentar a igreja. E ali às vezes as pessoas se descobrem, né? Então, ela recebeu algo tão bom no coração, a vida foi transformada e ela tem experimentado coisas boas, automaticamente a pessoa diz, quero contribuir para isso. Aí, só que assim, a pessoa muitas vezes chega lá, principalmente os mais novos, não tem uma habilidade, não tem uma empresa ainda, não fez uma faculdade ainda, está no ensino médio, tá... O que tem para fazer aí? O que tem para fazer? Tem uma oportunidade aqui na mesa de som. Tem uma oportunidade no louvor. Tem uma oportunidade no stories. A pessoa lá, tem gente que começou fazendo stories do culto. Hoje tem agência de publicidade. É empresária de sucesso, crescendo muito, né? Por um simples... Eis-me aqui. Eu quero servir. Vou começar devagarinho. Eu quero servir. E o tão interessante, filho, é que é assim. Então eu vou para a igreja porque então eu vou ser bem-sucedido. Também. Mas o foco é muito maior do que isso. Porque as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, e se elas vieram dessa formação da igreja, elas têm algo no coração que para mim é o resultado de tudo. Elas fazem o que fazem porque no fundo elas querem agradar a Deus, que é o objetivo de sempre. Então Deus chama alguns para serem funcionários de uma empresa, Deus chama outros para serem empreendedores, Deus chama outros para serem pastores, trabalhar na igreja, fora da igreja, no ambiente secular, numa faculdade, numa empresa de mídia, é um advogado, não importa. O que importa é assim, eu quero agradar a Deus com o que eu faço. Agora uma chave legal aí, ó. Agora, como Deus está envolvido na igreja? Tu pega uma pessoa perdida, talvez um adolescente, uma pessoa mais velha, como tu falou, quero servir. Aí tu é guiado por um setor, talvez não dá certo, outro, e lá tu te encontra e tu faz tua vida profissional, familiar, ministerial, dentro da igreja. Tu é outra pessoa. Cresceu, é cuidado e tem uma vida bem melhor. Agora, como Deus está no negócio, né? Com certeza. Meu Deus, não é a igreja que faz, mas é Deus que faz, né? Te levou para um lugar, cresceu, viveu, é cuidado. Que às vezes a gente não dá valor, né? Mas quando olha para trás, meu Deus, quanto eu cresci, quanto eu evoluí, quanto a igreja foi importante na vida, na minha vida, né? Deus, ele é eu aprendo lá com o pastor Marcelo Cruz, que é o meu líder, meu pastor lá, na verdade, igreja. Ele fala que nós somos um depósito de coisas boas, novas e leves. E é exatamente o retrato de quem Deus é. Deus é infinito em coisas boas, novas e leves. Então a gente sai de lá, quando nós temos um dia a dia com a igreja, através de um culto, através de um evento, eu saio de lá transbordado para usufruir daquilo que eu recebi, mas também para entregar para muitas pessoas. A igreja, ela é o maior instrumento de transformação social que existe hoje. É o maior. E é exatamente esse viés da igreja que me
que me pega, assim, que eu sou mais apaixonado, o quanto a igreja é relevante na sociedade, né? E ela é relevante em coisas grandes, mas também coisas simples. Quer ver? Eu conheci minha esposa lá. Simples, para mim não é simples. Para mim foi uma das maiores decisões que eu tomei na vida. Sempre sonhei com casamento, né? Mas eu conheci minha esposa lá. O meu filho nasceu na igreja. Eu lembro que antes do meu filho nascer, eu falava assim, quando eu tiver um filho, eu quero que meu filho fique correndo aqui na igreja. E hoje acontece exatamente o que eu falei. Às vezes tem que mandar parar. Tem que parar um pouquinho. Ela não é para ser tanto. Então, é relevante nisso, mas também relevante em muitas outras coisas, né? A igreja hoje ela é envolvida em levar um alimento espiritual para as pessoas, mas também o alimento de fato, né? Pega hoje o Verdade Social, que é o nosso braço onde cuida de pessoas carentes. O quão tem sido relevante para abraçar pessoas numa situação de vulnerabilidade, nesses períodos de chuvas que nós tivemos aqui na cidade, o quanto a Verdade Igreja foi relevante, foi atuante nesse momento, foi rápida na resposta. Então, e está sendo ainda, né? E está sendo ainda, porque continua, nunca para, está ativo, sempre trabalhando, né? Então, é sobre esse aspecto da igreja que eu sou apaixonado e que eu entreguei a minha vida, essa vocação ministerial, enfim, toda a minha família é envolvida nisso. Eu tive só uma ideia aqui sobre, eu não sei se tu vai, né, conseguir me responder, mas o acesso à igreja, o acesso que eu digo tanto para social, o acesso que alguém quer ter um acesso à igreja. A igreja é aberta durante o dia para ter esse acesso, para receber pessoas, para auxiliar pessoas, que às vezes a pessoa nem é da igreja, não está indo, mas ela precisa de um acesso. Ela tem esse acesso dentro da igreja durante o dia para receber um conselho, porque depois que uma pessoa vê esse assunto aqui, esse bate-papo, ela vai ver, meu Deus, então eu quero esse acesso. Sim. Eu quero o que está acontecendo. Talvez no culto não consiga. Sim. Mas esse acesso, essa ajuda, esse acompanhamento, ela consegue ter durante o dia esse acesso? A igreja ela funciona full time, né? A igreja ela não é só os cultos de finais de semana. Nós temos diversos braços de atuação. Eu falei de um aqui, que é o Verdade Social, que ele está sempre em funcionamento. Claro que tem alguns períodos que ele é ativado algumas coisas específicas, como eu falei, né, no caso da enchente e tal. Mas sempre nós temos famílias cadastradas que estão sendo ajudadas. Sempre aparecem pessoas novas com uma situação de vulnerabilidade. Então nós temos lá o braço que funciona semanalmente, todos os dias, enfim. A igreja tem as suas portas abertas de segunda a segunda, né? Temos pastores lá disponíveis, nós temos eventos para diversos públicos da sociedade. Por exemplo, nós temos todos os domingos o culto da família, que acontece em 3 horários, 10, 17 e 19h30. Então aqui já está um exemplo. Nós temos no sábado um culto de jovens, que acontece à noite, sábado à noite. Nós temos na sexta um culto de adolescentes. Durante os cultos de domingo, nós temos o Play, que é para atendimento para crianças. Nós temos toda terça à noite as nossas classes funcionando, aquelas pessoas que querem conhecer mais da Bíblia, né, que tem dúvidas. Que também, às vezes, até esse acesso, né, a mais, né? Exatamente. Conhecer como é que funciona tudo isso. O que Jesus fez, quem Jesus é, o que é a Bíblia, quem Deus é. Nós temos as nossas classes funcionando toda terça-feira às 20 horas. Também na terça, 18h30, nós temos o Guerreiros da Oração, que é o ajuntamento de homens. E fora tantos outros eventos que acontecem, cultos de quinta-feira, cultos de mulheres, cultos de homens, cultos que são voltados para líderes, formação de líderes, atendimento para empresários, empreendedores através do One. Meu Deus! Muita coisa, né? É muita coisa. Tanto que nós dizemos que a Verdade Igreja é uma igreja para todos. Então, nós temos o que você precisa. Nós temos algo lá que vai atender, que vai te abraçar e vai caminhar contigo, enfim. Legal, sim.
Eu também sou apaixonado pela igreja porque eu praticamente vivi dentro da igreja, né? Principalmente da Verdade que Liberta. Mas, assim, eu também sou suspeito a dizer que lá tem tudo que uma pessoa precisa para evoluir como pessoa, em todas as áreas. Né? A nossa igreja, como outras igrejas, ela tem esse... né? Vamos crescer junto, né? Vamos andar junto, vamos caminhar junto. Então, e hoje a gente vê assim, eu vejo, né, o teu crescimento também como pastor. A gente vê, né, esse crescimento como pastor, não só tu, mas outros pastores também que a gente acompanhou desde novinho. E o quanto Deus fez e quanto Deus está fazendo na tua vida, na vida do pastor Luiz, que também vai vir aqui. Então, e eu fico muito honrado, né, por ter a tua presença aqui. O tempo é curto pra gente conversar, mas assim, tudo que tu falou pra gente já foi, pra mim principalmente, foi muito bom, assim, saber um pouco mais da igreja, um pouco mais do teu caminhar, né? E tu casar dentro da igreja. Literalmente dentro da igreja, né? A esposa hoje entende bem o ministério, que Sim. também não é fácil, né? Às vezes as pessoas acham que o ministério é simples, não é simples, né? Ser pastor mas não é qualquer um, né? Assim, ó, eu vejo assim, eu sou um pastor, não sou nomeado um pastor, mas eu cuido de pessoas. Sim. Eu auxilio pessoas, enfim. Mas ter um cargo pastoral não é simples, né? Exige um certo tempo diferenciado, um certo psicológico diferenciado, porque tu dá com muita coisa, né? Sim. É tipo um psicólogo, né? É uma grande responsabilidade, né? E Deus nos chama, sempre quando Ele nos chama para algo que é importante, né? Então, sim, é uma grande responsabilidade, mas tu falou da minha esposa, a Juliana, ela é uma das minhas maiores incentivadoras. Eu digo que eu só tô aqui começando essa carreira pastoral porque ela tá junto comigo. E se não fosse assim, não teria como. Não tem como fazer uma vida pastoral e ministerial se tu não tens um casamento bem estruturado. E isso é casamento, né, cara? Para mim, o casamento é o primeiro ministério, é o maior foco. Não tem como tu fazer qualquer outra coisa ter sucesso se a tua família é um fracasso. Não. Se a tua família é um fracasso, todo o restante é fracasso. Né? Está fracassado, né? Então eu dou graças a Deus pela minha esposa, a Juliana, ela é minha melhor amiga hoje, né? E agora o Gustavo está vindo junto com a gente, estamos plantando as sementes da palavra, assim como fizeram comigo, fizeram com a Juliana também. A Juliana tem um tempo de igreja muito parecido com o meu também, então a gente cresceu com essas sementes plantadas, estamos plantando também no coração do Gustavo. E a nossa família, assim, eu digo hoje, né, que a minha família é uma família ministerial. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma grande alegria que eu carrego. Ô, pastor João, para nós encerrar assim, sobre casamento, né? Se o casamento ele não tá bom, tudo não tem como o resto tá bom. Se o casamento ele não tá estruturado, não tem como o resto tá estruturado. Tu imagina, né, Filemon, tu sair de casa para construir tantas coisas, né? E aquilo que Deus deixou duas instituições, Deus deixou a igreja e a família. E aquilo que Ele deixou na tua mão como o maior nível de responsabilidade, e tu deixar isso de lado e não dar atenção, e tu se envolver em tantos outros projetos, para mim é literalmente um tempo perdido, né? Se o casamento não tá bom, eu posso aconselhar a pessoa a parar tudo e arrumar aquilo que interessa, né? Quando a gente vê que um casamento ele não tá bem, a estrutura familiar ela não tá bem. Então os filhos eles percebem quando os pais não estão bem. Então o filho ele já cresce com uma marca. Se a família não está bem, nós vamos ver uma sociedade doente. Se tem algo hoje que é atacado, é a família, né?
Então, se tu vê uma sociedade falida, infelizmente eu não consigo ter muita esperança em algo maior. Agora, temos a igreja, nós temos a Bíblia, nós temos um conceito cristão sobre a família. Estamos aqui para investir naquilo que interessa. Então, se tem algo que nós temos que priorizar hoje, acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, a tua vida com Deus e depois a tua vida em casa, a tua vida familiar, a priori o casamento. Porque o casamento ele é uma estrutura que ela precisa estar muito bem afinada. Então, o mundo hoje ele ataca o homem para que o casamento esteja falido, para que a família esteja falida, para que a sociedade esteja falida. Então, vale a pena a gente parar tudo e aprender tudo o que pode pela frente para manter uma família estruturada. Só que aqui vale um adendo. Família estruturada apenas em Jesus. Porque a Bíblia é aquela que nos dá a regra moral básica para que nós possamos ter uma família em pé, de pé. E o legal é que a igreja, ela investe na família, né? Exatamente. Hoje eu vejo, e já aproveito aqui para citar o nosso pastor lá, o pastor Marcelo Cruz, o pastor Andréa Cruz. Eles são pessoas que são referenciais como casal. Então, eu tenho algumas pessoas que são referências na minha vida, e quando falo de liderança e casamento, eu vejo eles como uma principal referência para mim. E eles são pessoas que transbordam isso sobre nós. A importância sobre ter um casamento muito bem fechadinho, estruturado em Deus. Eu aprendo muito isso com eles, né? E eles transbordam isso sobre a igreja, e para nós é uma grande segurança, nos faz levar para dentro de casa bons conceitos e manter a nossa família de pé. Top. Gente, que bate-papo top, hein? Que aprendizado. Obrigado, pastor João, pela disponibilidade, né, de ter vindo aí com a gente. Fiquei bem feliz, né? Continuo dizendo que fiquei bem feliz pelo teu sim. E para finalizar, né, pra gente finalizar, eu queria que tu fizesse uma oração por nós, por quem tá assistindo, e depois eu dou o final ali pra gente finalizar esse bate-papo que foi top demais. Maravilha, olha para cá. Então, se você está assistindo isso, filho, eu vou pedir que a todos que estão assistindo e nós aqui, nós possamos colocar alguma situação que talvez esteja no coração, alguma coisa que talvez esteja é a causa da minha vida. Talvez a pessoa que está assistindo, ela pode dizer assim: cara, eu tenho uma dúvida, eu estou com um problema, eu estou com uma aflição. Jesus, ele pode transformar qualquer realidade. E eu acredito no poder da oração. Eu acredito numa oração feita por um justo. Eu acredito nisso. Então, qualquer um de nós que dobrarmos nosso joelho e clamar a Jesus por um socorro, por uma resposta, Jesus, ele toma isso como uma prioridade e ele ouve. Então, se você está ouvindo esse podcast, coloque esse pedido, essa situação no coração, e nós vamos orar por isso. Amém? Pai, muito obrigado por este tempo. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos, Senhor, de falar sobre as coisas bíblicas, falar sobre quem Deus é, sobre aquilo que Cristo fez na nossa vida. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, por todos que estão assistindo. Tu conhece, eu não conheço, mas Tu conhece o coração de cada um. Deus, eu oro, Senhor, para que Tu possa intervir agora, Tu possa ir através desse vídeo, através desse podcast, Deus, alcançar essas pessoas. Deus, eu oro, Senhor, porque Tu conhece a realidade, Tu conhece a dor, Tu conhece a aflição. Deus, em nome de Jesus, vai em socorro, Senhor, dos Teus filhos. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão vivendo debaixo da depressão, da ansiedade, debaixo do medo. Pessoas que olham para a sua vida agora e não têm mais prazer na vida. Deus, eu oro, Senhor, para que Tu possa derramar sobre cada um uma paz que excede todo entendimento. Deus, a Bíblia fala que Tu és amor. Então eu oro, Senhor, para que Tu derrame amor sobre cada um de nós. É isso que eu oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, chegamos ao fim. Obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, teus negócios, as tuas decisões.
Deus te abençoe. Gente, e para finalizar, beneficiar proteção veicular. Se você não tem a proteção veicular, entra lá, @beneficiar proteção veicular. Conheça lá os benefícios que eles têm. Top demais. Não deixe o pior acontecer para correr atrás de uma proteção. Vai lá, beneficiar proteção veicular. Pastor João, obrigado mais uma vez. A honra é minha. Tamo junto, desde a infância até depois do fim. O projeto é longo prazo. Estamos juntos. Beijo, Deus abençoe a sua vida.